SUS para concursos. Para o INSS 22, faltam 72 dias para a prova. Questões de ética. Fizeram. Vamos lá, é muita questão. Mas o bom é que a CESP, quando ela faz concursos da União, né? Quer dizer, quase todos os concursos da União, eles vão ter essas questões de ética básicas que caem para a CESP, para a INSS, porque também a INSS é um concurso federal, entende? Então vai cair as coisas que caem em quase todos os concursos da União, MPU, TCU, o 812, o decreto 171 e o outro decreto que 6.000 alguma coisa. Vamos lá. Primeira questão. No que se refere à ética do serviço público, julgue o item seguinte, à luz do disposto no decreto número 1171. Uma das regras deontológicas que regem a conduta dos servidores públicos federais é o espírito de solidariedade, conforme o qual se espera que o servidor seja complacente em caso de erro ou infração, pois a superação das falhas representa uma oportunidade para o engrandecimento profissional dos servidores públicos. Isso está errado, mas não é uma regra, Tá escrito estranho, sabe? Mas tá errado. Não descumpre o dever do respeito à hierarquia o servidor que denunciar pressões de superiores hierárquicos que visam obter vantagens indevidas. Exatamente. Não descumpre o respeito à hierarquia. Tá certo eles fazerem isso. Comissões de ética são obrigatórias para todos os órgãos da administração pública federal direta. Isso está certo. Sendo facultativas para entidades da administração indireta. Aí eu não sei. Então eu vou colocar que está errado. Porque eu acho que isso é obrigatório também. E aí, acertamos. Bom. É dever do servidor público facilitar e a fiscalização do serviço público cuja prestação esteja sob sua responsabilidade. E isso está certo. Facilitar a fiscalização do serviço público cuja prestação esteja sob sua responsabilidade. Isso está certo, ele tem que facilitar. O servidor público poderá abrir mão do elemento ético de sua conduta. Não pode fazer isso, então com isso já está errado. Mas vamos ver aqui. Quando, no exercício de sua função, determinada situação, exigir rapidez e celeridade. Não pode. Não pode, nunca pode tirar o elemento ético. Mesmo que você queira ser mais rápido. A punição prevista para servidor por desvio de conduta ética reconhecida por comissão de ética é a censura ética. E, bom, tem um problema aqui. Problema pra mim, por quê? Sabe, normalmente quando caem questões das punições, eles normalmente confundem as pessoas com os trecos. Tipo, a punição com o lugar errado que faz a punição. Ou o lugar com a punição errada, entende? No caso aqui ele tá falando da comissão de ética. Quando é a comissão de ética, sempre, em qualquer outro órgão, de qualquer outro lugar, vai ser sempre censura. A comissão de ética só pode fazer censura. Só que daí, olha aqui, ele colocou uma censura estranha. Uma censura que... Tipo, uma nomenclatura diferente de censura. Tipo, se você vê as questões, sempre vai ser só censura, mas nunca censura ética, né? A punição prevista para servidor que desvio de conduta ética é uma censura ética. Bom, vamos dizer que isso faz sentido. Deu errado, né? Essa aqui eu quero saber a resposta. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a censura, e a sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com consciência faltosa. Assim, a punição prevista para o servidor é a censura. É a censura. Viu? Olha que estranho. Tipo, é censura. Mas eles colocaram essa nomenclatura e daí quiseram colocar errado. Mas é censura, droga. Né? Mó saco. Outra coisa do CESP, né? Pense na literalidade da lei. Bom, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia da moralidade, pois a omissão da informação resulta em comprometimento ético contra o bem comum. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia da moralidade. A publicidade é um requisito de eficácia. Moralidade? Sim. Pois a comissão da informação resulta em comprometimento ético contra o bem comum. Isso está certo. O IA. Ué, qual será que está errado? Provavelmente, será que não é contra a moralidade ou não é o comprometimento? Informação resulta em comprometimento ético contra o bem comum. Comprometimento, ele está falando de mal, né? Deixa eu ver. Assim não é toda qualquer omissão que resulta em comprometimento ético. Olha aí, ou seja, tinha alguma palavra aqui que fazia o treco virar tudo. A produção de qualquer ato, olha, essas coisas aqui. Quando as questões têm palavras que exageram o conceito ou limitam demais o conceito, normalmente está errado, né? Eu não tinha percebido que tinha um qualquer aqui que extrapolava o conceito de qualquer ato. Não são todos os atos, né? Que droga. Pegadinha do malandro. Citação hipotética. Servidor público da União que falta ao trabalho de forma recorrente ausentou-se do serviço nos últimos 6 meses por 20 dias alternadamente sem prestar justificativas assertiva. Nessa situação, a atitude do servidor caracteriza ser desvio ético, certo? Já que ser assíduo e frequente no serviço é dever fundamental do servidor público. Isso está certo. A Constituição de um país deve se guiar pela ética e fim de viabilizar na sociedade a implementação plena dos serviços públicos e possibilitar a efetivação dos direitos de pessoa humana e do exercício da cidadania. Certo.
Situação hipotética, servidor público ocupante, cargo de chefia. Flagrou um colega de trabalho assediando sexualmente a secretaria de repartição, onde ambos trabalham em solidariedade. Esse colega não denunciou o ato, assertiva. Nessa situação, como a motivação original para a omissão do fato foi o espírito de solidariedade, a atitude do servidor não poderá ser caracterizada como desvio de ético. Isso está errado, é desvio ético. Mesmo que o sentimento seja solidariedade, é ridículo, né? Próxima questão. Ainda que a função pública integre a vida particular de cada servidor, os fatos ocorridos no âmbito de sua vida privada não influenciam o seu bom conceito na vida funcional. Ainda que a função pública integre a vida particular de cada servidor, os fatos ocorridos no âmbito da sua vida privada não influenciam o seu bom conceito na vida funcional. Isso está errado. A sua vida privada influencia no seu bom conceito. Errado. Quase que eu coloquei certo. Errado. Próxima questão. Essa aqui tem uma hipótese. Eduardo, servidor público em estágio probatório, frequentemente se ausentava do seu local de trabalho sem justificativa e quando voltava se apresentava legitamente embriagado. Em razão desses fatos, a Comissão de Ética, tendo apreciado a conduta do servidor, decidiu aplicar a ele a penalidade de advertência. Eduardo foi, então, reprovado no estágio probatório e por isso foi demitido, sem que a administração pública tenha observado o contraditório e ampla defesa. Considerando a situação hipotética, o juiz tem a seguir a conduta de Eduardo, que se ausentava do trabalho e quando comparecia estava embriagado, violou deveres de vedações compostas ao servidor público do Código de Ética Profissional do Servidor Público. Se falasse da coisa da ampla defesa e trecos, seria uma coisa totalmente diferente, tá? Mas isso tá certo. Ele estava violando deveres e vedações. Certo? Outra questão de hipótese. Carlos, formado em medicina, foi contratado temporariamente pela União para atuar na rede de saúde de Rio de Janeiro, de modo a apreciar eventual crescimento de demandura decorrência dos Jogos Olímpicos. Durante o expediente, ao atender um paciente que fazia uma consulta rotina não emergencial, o Carlos, sem conhecimento técnico nem capacitação prévia, resolveu operar sozinho o aparelho de ressonância magnética, gerando um prejuízo de mais de R$1 milhão no hospital. A comissão de ética, ao analisar a conduta de Carlos, concluiu que ele seria passivo de punição, com penalidade de censura, mas deixou de aplicá-lo por se tratar de servidor temporário. E isso está errado. Com referência a essa situação hipotética, julgo item a seguir. A comissão de ética exigiu desacordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal. Sim, isso está certo. Pois, na situação dada, o fato de Carlos ser servidor temporário não o examinaria de observância do referido código, razão porque a comissão deveria sim ter aplicado a penalidade descrita. Certo. Tá certo. Só pra você ver como as condições de ética são muito fáceis. Dá pra acertar tudo, só com senso comum. A comissão de ética somente pode aplicar a pena de censura ao servidor faltoso. Errado. Não é limitado só ao servidor faltoso. Você viu? Opa! Deu erro? Que louco. Deixa eu ver. Tá, nas trecos do decreto, tá. A pena é aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética e a de censura, e a sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes, consciência do faltoso. Consciência do faltoso? Não entendi. Eu não entendi o que tá errado, meu. A Comissão da Futura somente pode aplicar a pena de censura ao servidor faltoso. Consciência do faltoso. Servidor público pela Comissão de Censura, fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes, consciência do faltoso. Entendi, agora. É que a palavra faltoso aqui tá usando de um jeito diferente do que eu tô interpretando. A palavra faltoso que eu tô pensando aqui é o cara que falta, sabe? Ou seja, o cara que tem aquela palavra que fica usando toda hora aqui no decreto, que é a inestabilidade habitual. O cara que fica faltando ao trabalho, entende? E eu tava entendendo isso com faltoso, ou seja, eu tava entendendo aqui que ele tá falando. A comissão de ética só pode aplicar censura a servidor que fica faltando. E isso está errado. Ela pode ir ao trecos. Mas o que ele tá querendo dizer? Ele tá falando que ele tá querendo, o faltoso nesse caso aqui significa faltoso de um cara que faz falta de penalidade, sabe? Que confuso. E isso daí, se você pensa nesse sentido, tá certo isso aqui, porque a comissão só pode aplicar censura. José, servidor público, estava do órgão do Poder Executivo Federal durante um período de 12 meses, só faltou intencionalmente ao serviço e por 50 dias consecutivos, sem causa justificada. A administração pública, mediante procedimento disciplinar, sumário enquadrou a conduta do José como abandono de cargo. Quanto? 50 dias? Isso não é abandono de cargo, tá? A respeito dessa situação, hipotética, julgo que se segue de acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Executivo Federal, a conduta de José é fator de desmoralização do serviço público. Isso está certo, é um fator de desmoralização. Será que isso aqui é mesmo falta? Abandono? Bom, a ausência justificada do servidor no local do seu trabalho não constitui fator de desmoralização do serviço público. Isso está errado. Constitui. Viu como é fácil essa de ética? Ao deixar de pedir a nota fiscal em nenhuma compra, um servidor público descumpre seu dever como cidadão, ferindo princípios éticos que buscam a universalização da efetividade dos direitos e garantias, uma vez que ele deixa de colaborar. Eu achei que tá falando de um cliente, né? Mas tá falando de servidor. E está certo. Quer dizer, se o servidor público tá fazendo... Isso aqui não tem nada a ver, olha. É só se o servidor público tá fazendo uma compra pelo serviço público. Se é dele mesmo, nada a ver, ele não pedir a contradição. Então,
Vamos voltar. Ao deixar a nota fiscal e ter uma compra, o servidor público descumpre com o seu dever de cidadão, ferindo os princípios éticos que buscam a universalização do efetivo de direitos e garantias, uma vez que ele deixa de colaborar para o custeio de comum das despesas com serviços prestados à população. Isso está errado. Certo? Que estranho. Essa questão trata de ética de serviço público. É importante saber que a ética de serviço público ultrapassa sua vida profissional na repartição e engloba também sua vida privada fora da instituição. Ser servidor ético significa ser, antes de tudo, cidadão ético consciente de seus direitos e obrigações em prol do interesse público em todas as áreas de situações da sua vida, que são a situação da vida pessoal em que o servidor público cidadão deixou de pedir a nota fiscal de uma compra. Então, é dever da cidadania cobrar a emissão da nota fiscal para que o Estado possa arrecadar tributos conforme a lei determina e assim, em última análise, possa angariar recursos para a prestação de serviços públicos. E assim, se foi uma conduta errada, o servidor conforme afirma assertiva. Portanto, a serviço está correto, mas tudo assim não exista. Mas que coisa estranha, né? Essa é a questão. Eu nunca pensei em considerar esse tipo de coisa, né? Mas vamos lá. Situação hipotética: um agente público que exerce atividade de fiscalização de trânsito durante o período de folga de trabalho foi detido em uma blitz, submetido até de alcoolemia que constatou a ingestão de bebida alcoólica e índice que justificou a atuação de condutor tendo cometimento de infração de trânsito gravíssimo. Ou seja, esse aqui é o treco que o privado dele influencia na sua coisa profissional. Essa ativa. Na situação não se pode cogitar e a conduta descrita repercuta na esfera ética do agente público. Isso está errado. Essa aqui é um cara de trânsito e bêbado, repercute sim. Isso está errado. Só dessa primeira frase já está errado. Próxima questão. Por ser o Brasil um Estado democrático de direito, princípios éticos não podem ser utilizados como instrumento de interpretação do STF e das leis. Isso está errado. Podem sim. Próxima questão. O servidor não poderá omitir a verdade ainda que possa contrariar interesses de pessoas interessadas ou de administração pública. Isso está certo. Ela não pode omitir a verdade. A menos que seja sigilosa. O debate a respeito da ética e da moral no âmbito do setor público se limita a uma discussão dicotonômica entre o bem e o mal, que busca definir condutas profissionais como honestas ou desonestas, desconsiderando o conceito do bem comum ou a finalidade de conduta profissional sob suspeita. Isso está errado. Quer dizer, você não desconsidera isso, tá? De acordo com a Constituição Federal de 88, a resguarda da liberdade e a proteção da individualidade individual, os atos criminosos praticados na esfera privada não poderão ter repercussão na esfera ética dos agentes públicos, ainda que esses atos guardem relação com a atribuição de seu cargo. E, obviamente, isso tem repercussão. A gente já viu várias vezes isso. Então está errado. Pode ter repercussão. E terão repercussão. Não são considerados servidores públicos para fins de apuração de comportamento ético pela Comissão de Ética aqueles que prestam serviços de disciplinação de administração com ou sem remuneração. Isso está errado. Eles são considerados servidores públicos. Constitui grave dano moral ao usuário de serviços públicos ou atraso na prestação de serviço solicitado. Isso está certo. Grave dano moral. Só para ver como a ética é fácil, né? A penalidade de advertência é aplicada pela pauta aqui. Quer dizer, se está falando aqui de uma advertência, eu já sei que está errado, porque a Comissão de Ética só pode fazer censura, tá? Bom, Eduardo, servidor público do estágio probatório, frequentemente se ausentava de seu local de trabalho sem justificativa quando voltava apresentava diretamente empregado. Precisando precisar da Comissão de Ética, tendo apreciado a conduta do servidor, decidiu aplicar a ele a penalidade de advertência. Eduardo foi, então, reprovado no estágio probatório e por isso foi... Olha, advertência, né? Foi demitido, sem que a administração tenha observado o conteúdo de defesa. Considerando a situação hipotética, a seguir. Deixa eu ver de novo isso aqui. Apreciado o conteúdo da advertência. Em razão disso, a Comissão de Ética é a Comissão de Ética isso que está fazendo a advertência. Tá. A penalidade de advertência pela Comissão de Ética, sendo prevista na Constituição de Ética, e isso está errado. Ela não está prevista, ela só pode dar censura, não pode dar advertência. De acordo com o decreto mundicionado, a remoção é uma das penalidades aplicáveis ao servidor por Comissão de Ética. Isso está errado, é só censura. Não atentará contra os deveres fundamentais do servidor público previsto no decreto 1171, o servidor público federal, que, mesmo exercendo a sua função com finalidade estranha ao interesse público, atua em conformidade com outras formalidades legais e não viola expressamente a disposição da lei. Não, finalidade estranha é contra a ética, sim. Errado. Eu acho que essa coisa de finalidade estranha está nas regras deontológicas. De acordo com o Código de Ética, o servidor público deve ser criada uma comissão de ética em todos os órgãos da instituição pública. Certo. A conduta do servidor público no exercício de sua atividade profissional durante o horário de expediente não é afetada por tratos e fatos ocorridos em sua vida privada. E isso está errado. É afetada. Deve dar ao servidor público, conforme o decreto 1171, retirar da repartição pública qualquer documento pertencente ao patrimônio público, salvo se estiver legalmente autorizado a fazê-lo. Isso está certo. Ela pode só tirar, mas só se fazê-lo. Só estiver legalmente autorizado. As competências da Comissão de Ética não incluem aplicar penalidades ao servidor público que esteja na condição de contratado temporariamente. As competências da Comissão de Ética não incluem aplicar penalidade ao servidor público que esteja na condição de contratado temporário. Isso está errado. As competências dela podem sim dar punição de censura. A conta temporária. O conteúdo normativo do Código de Ética Processual do Servidor Público Civil é restrito à vida profissional e silente em relação às condutas na vida particular do servidor. Não é silente, não é silencioso. Errado.
Já 17 minutos, né? A gente já fez umas 50 questões. Mó fácil, né? O servidor público em situações especificadas, específicos poderá atingir a publicidade do ato administrativo sem que se caracterize comprometimento ético insanável. Certo. Pera, volta. Situações específicas poderá atingir a publicidade do ato administrativo sem que se caracterize comprometimento ético insanável. Servidor público em situações específicas, isso tá certo. Dessa vez não tá limitando e também não tá ampliando demais. Então tá certo. Em função do espírito de solidariedade pressuposto e mandado pelo Código de Ética, profissional do servidor público, erro cometido por colega de trabalho, desde que passível de reparação, poderá não ser comunicado. Volta. Solidariedade pressuposto e mandado pelo Código de Ética, profissional do servidor, erro cometido por colega, desde que passível de reparação, poderá não ser comunicado. Isso está errado. É a mesma coisa daquele do chefe, né? Próximo, o Rodrigo, servidor público, tem o hábito de consumir bebida alcoólica com excesso em bares de restaurantes da cidade 2 ou 3 vezes por semana após o horário de trabalho, ocasiões em que fica bastante embriagado. Situação ainda que a embriaguez é habitual ocorra fora do ambiente de trabalho, a conduta de Rodrigo fere disposto no Código de Ética. Isso está certo, fere. Próximo, Mauro, estudante de direito que cumpre estágio no TRT, foi flagrado pelo presidente do tribunal quando acessava sítios eletrônicos impróprios em um dos seus computadores do órgão. Na situação, não há que se falar em desobediência ao Código de Ética dos servidores, uma vez que Mauro não é servidor público. Isso está errado. É desobediência. Mirtz, que é servidora pública com mais de 20 anos de ofício em um TRT, acostumou-se com a forma tradicional de realizar suas tarefas e por isso se recusa a utilizar sistemas eletrônicos. Isso aqui é interessante, mano, finalmente apareceu isso. Aí tá lá no Código de Ética que é obrigado o servidor a adaptar-se às atualizações do serviço. Basicamente, se melhorar as tecnologias, tem que adaptar as tecnologias. Se usam um novo sistema agora, que é melhor, tem que adaptar aos novos sistemas. Bom, situação a chefia imediata de Mirtz deve adaptar a rotina de trabalho para que ela possa continuar a trabalhar de forma que ele é mais conveniente em um respeito só à regra do tribunal. Isso está errado. O bem comum, se lembra que o bem comum é melhor que o bem individual. O ato de iludir pessoa que necessita de atendimento é uma das vedações previstas no Código de Ética, certo? O funcionário do servidor público, porém, a tentativa não encontra previsão expressa. Não, tá escrito sim, tá errado. Iludir tá expresso sim. Tá errado. Expresso significa que tá escrito. As decisões tomadas por um servidor, com base no Código de Ética Profissional do servidor público, devem ser pautadas na legalidade, moralidade, conveniência e oportunidade, ao passo que os aspectos subjetivos da personalidade dos indivíduos, como honestidade e desonestidade e o bem e o mal, não são passíveis de apreciação. Isso está errado. Não entendi. Bom, destratar uma pessoa pagadora de seus tributos diretamente implica causar dano moral, tanto como danificar qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade. Salta-se que isso não constitui apenas um ultraje ao equipamento, às instalações ou ao Estado, mas a todos que participaram do certame de construção, o que demandou dessas pessoas esforço intelectual, tempo e perspectiva e bastante diligência para edificá-los. Certo? Isso sim é um assédio moral, entende? Bom. Próxima questão. De acordo com a modalidade de administração pública federal aumentar-se na distinção entre o bem e o mal e na ideia de que o fim é sempre o bem comum, devendo a conduta do servidor público ater-se à busca do equilíbrio entre legalidade e finalidade. Certo? Isso aqui é tão confuso com essa coisa de equilíbrio entre legalidade e finalidade. Deu certo. Decoro, por ser uma disposição interna para agir corretamente, não é passível para o servidor público de ser aprendida ao longo de sua carreira. Isso está errado. Bruno, servidor público federal, teve de cumprir suas atividades diárias após o horário de expediente devido ao fato de ter se prontificado durante o dia a auxiliar um colega de outro setor em uma atividade de caráter emergencial. Na situação, Bruno agiu em consonância com a conduta ética que se espera do servidor, já que ao ter auxiliado o colega e ainda ter finalizado suas atividades diárias, pois o expediente ele fez mais do que sua função lhe exige. Aposto que isso aqui é uma pegadinha de merda, né? Vou colocar errado. Não é que tava certo? Não era pegadinha. Eu achei que era certo mesmo. Mas que é errado por entender que Bruno, ao ir ajudar o colega ou outro setor, deixou de fazer suas atividades, consequentemente atrasou o andamento do serviço público. Que é uma coisa que tá bem escrita lá no treco, né? Mas interessante. É dever do servidor público respeitar a hierarquia, o que não o impede de insurgir-se contra qualquer superior hierarquicamente em caso de comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Não entendi. O registro sobre a conduta ética do servidor será fornecido pela Comissão de Ética aos organismos encarregados de execução de quadro de carreira com o objetivo de instruir e fundamentar promoções. Certo. É para isso que serve o Código de Ética. As características requeridas dos ocupantes de cargos públicos incluem concentração no trabalho, dedicação e empenho para servir em comunidade e competência técnica. Certo.
No exercício do direito de greve, o servidor público está desobrigado do dever de zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva. Não, isso aqui na verdade está escrito mesmo. E não o treco do direito de greve, o servidor público tem que proteger as pessoas, tem que proteger a vida, entende? É isso que ele quer falar aqui. Então está errado, porque ele é obrigado. Tem que proteger a vida. Situação patética, Lucas, servidor público, por não ter conseguido finalizar os trabalhos durante o expediente, levou em casa livros e documentos relacionados a um processo sigiloso que estava analisando. Ao invés de comunicar os fatos ao seu superior, Lucas escreveu-lhe um bilhete informando o ocorrido. E, na situação, Lucas poderia sofrer penalidade administrativa, ainda que sua intenção tenha sido determinar o trabalho temporável. Isso está certo. Entre os deveres fundamentais do servidor público, inclui-se o uso de roupas que estejam condizentes com o desempenho de suas atividades funcionais. Isso está certo. Roupas, apesar de ser confuso, roupas são consideradas assim. O servidor público que tenha sido capacitado na área de análise e melhoria de processos em função de curso particular, realizado em universidade onde estuda à noite, terá a obrigação de ética de utilizar essa nova técnica para otimizar a sua atividade profissional. Faz sentido. Próxima. Vamos terminar quando estiver chegando sim, né? Considere o servidor público para fins de comprometimento ético exclusivamente o indivíduo que, por força da lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, presta serviço de natureza permanente a qualquer órgão do poder estatal ou de qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Sim, é um cara servidor público. Não é que tá errado? Não, olha aqui, ó. É aquela pegadinha, caindo na pegadinha de novo, do qualquer agora. Só que dessa vez foi ao contrário. É o exclusivamente, ou seja, ele limitou extremamente o servidor público. Tava aqui um exclusivamente. Obviamente não é só o servidor que é exclusivamente que trabalha no contrato ou qualquer coisa, né? Não é esse exclusivo, tem mais. Até os temporários são mal zoados, né? Próximo. A comissão de ética é encarregada de orientar e aconselhar o servidor acerca das regras de conduta ética profissional concernentes ao tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Além disso, cabe referida comissão competência para exonerar o servidor que desrespeitar essas normas. Não pode, a comissão não pode exonerar ninguém, ela é só censura. Tá errado. O servidor público deve privar-se de cumprimento de função, poder ou autoridade que apresente finalidade estranha ao interesse público, salvo se observar formalidades legais. Errado. Mesmo que seja legais, ele não pode fazer essas coisas, finalidades estranhas. Falta só mais 10, né? Os órgãos públicos federais, entre os servidores sujeitos à operação de desvio ético previsto no decreto, não estão incluídos os colaboradores terceirizados como briguistas e vigilantes. Isso está errado, eles são considerados assim. Próxima questão. O servidor tem seu nome ligado a empreendimento cunho duvidoso, fere o regimento itérico, mas não o código de ética. Isso está errado, fere o código de ética também. Para que a conduta do servidor público seja considerada irrepreensível e é suficiente que ele observe as leis e as regras imperativas. Errado. Não é só regras, é moralidade também, né? As decisões do servidor público, cuja conduta deve ser pautada na ética, deverão ser pautadas na legalidade, na conveniência, na oportunidade, na justiça e na honestidade. Vamos lá, vamos dizer que tá certo. Não é que tá certo? A embriaguez habitual, ainda que fora do ambiente de trabalho, é a conduta vedada ao servidor público, certo? A advertência e suspensão estão entre as penas aplicáveis pelas comissões de ética ao servidor, certo? Não, quer dizer, a suspensão, a censura, falei errado. É punição, mas não é. No âmbito da administração pública federal, as comissões de ética têm por objetivo orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, não lhe cabendo a aplicação de penalidade que depende do processo administrativo. No tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, não lhe cabendo a aplicação de uma penalidade que depende do processo administrativo. Nem vou ler, essa aqui eu vou estar só lendo isso aqui. Supondo que o regular funcionamento de uma comissão de ética do órgão ao qual pertence Maria, é correto afirmar que a pena de demissão poderia ter sido diretamente aplicada por essa comissão. Se ele está falando de uma comissão de ética, não. Caso o aparecer do fundamento, se a decisão fosse assinada por todos os integrantes. Errado. A punição errada. Deu certo. A quarta atriz. A conduta de ética do servidor deve basear-se não somente na legalidade, mas também em ações fundamentadas na dignidade, no decoro, na eficácia e na consciência dos princípios morais. Certo. A compaixão, a beneficência e a honestidade são características de comportamentos eticamente aceitas, ressalvando-se os casos em que não se pode garantir que haja algum benefício para o agente da ação. Não tem essa ressalva. Ser assíduo frequentemente ao servidor não é um dos princípios deveres. Um dos principais deveres. Errado, é um dos principais deveres. E a última questão. É dever do servidor público respeitar a hierarquia
não poder representar em hipótese alguma contra qualquer compartimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Isso está errado, ele pode sim, deve se representar. E terminamos. Tchauzinho.